Bom dia a todos. Estamos reunidos nesse dia maravilhoso, né? Nesse dia de agradecimento. Ontem nós tivemos uma aula do livro novo, lançado novo, e tivemos também uma sessão de perguntas e respostas, pessoas que mandam as perguntas via internet, e a gente tenta responder na medida do possível, o que a gente consiga. E uma das perguntas era o seguinte: sendo o cânon a origem de nossa igreja, por que isso não é mais divulgado? Uma boa pergunta, né? Eu tenho o nome Hiroki Nakahashi, né? Meu nome. Só que aí meu pai não me registrou como Maurício, né? Só que sempre me chamaram de Maurício, então acabou ficando. Então, Maurício Hiroki Nakahashi. E às vezes Hiroki é um nome difícil de pronunciar, pois é feito com H, I, né? Então muita gente lê I. O H na língua japonesa tem um som de R, né? Então o pessoal me chamava de Hiroki, né? Então eu não gostava muito, então eu acabava falando Maurício, né? Aí uns me chamavam de Maurício, outros de Hiroki, e outras pessoas de Nakahashi, porque Nakahashi é um nome da minha família, mas que no Japão não se chama pelo nome, e sim pelo nome da família, né? Até uma falta de educação chama pelo nome, caso a pessoa de maioridade, e assim por diante. É um sinal de respeito. Então Nakahashi também eu atendo. Então, às vezes eu tocava a campainha e falava, quem é? É o Hiroki. Aí, quem? Né? Aí eu não lembro como me apresentei. Aí eu falo, Maurício. Aí, sim, Maurício. Quer dizer, às vezes me apresentava com um e esquecia com que me apresentei. Então dava essas confusões, né? Pela história de Meishu Sama, né, quando começou a messiânica, justamente foi nessa data, né, em que o Senhor Azuma viu a figura de Senju Kanon atrás de Meishu Sama, ou seja, fotografou, e essa foto famosa todos vocês devem conhecer, né? Então, que onde Meishu Sama ia, né, Kanon ia atrás. Até para o toalete, Kanon estava atrás, né? Quer dizer, era uma coisa só, né? Um espírito só, né? Então, eu acho que é a mesma coisa para Meishu Sama, né? Se você chamá-lo de Meishu Sama, né, ele vira, atende, né? Se chamar de Kanon, também ele vira e atende, né? Porque é a da mesma essência, né? Então, como aqui fala, né, o ser humano viveu sempre no sentido anti-horário, né? Ou seja, a matéria priorizando o espírito. E nesse sentido, o que fala aqui no ensinamento é que ele esfarela, né? Ele divide, né? E para essa união, para a união, é necessário a roda girar no sentido horário, girar no sentido do espírito, primeiro, depois a matéria, né? E isso é feito por esse itirim, ou seja, esse pontinho que é Kanon, faz com que essa roda gire ao contrário. Porque uma coisa né, para nós, né, Meishu Sama, né, para outras pessoas que ainda estão por vir, para vir para conhecer, né, é um pouco difícil de entender, né? Porque é um senhor velhinho japonês, né, que sabe, que ensina as coisas, o porquê dessas coisas, né?
Mas se a gente parar e pensar, né, o Jorei, se fosse algo somente para os ancestrais orientais, ou seja, ancestrais japoneses, né, que começam de Izanagi, né, o nosso antepassado maior, né, então só os orientais, né? Mas o que a gente tem percebido é que o Jorei, né, ela tanto faz por qualquer pessoa do mundo, ao pendurar o Hikari, né, e levantar a mão, se ministram o Jorei. Eu já vi pessoas de origem africana, pessoas de judeu, né, ministraram um maravilhoso Jorei, pessoas de origem árabe, que também, né, de volta a Meishu Sama, ministrar Jorei, os europeus, os americanos, enfim, os sul-americanos, né? Quer dizer, o Jorei é universal. Isso mostra, né, da origem de um só, né, de um só ponto, né, para o mundo. E com isso podemos dizer que sim, a luz salvadora do mundo, né? A luz que vai dar essa aglutinação, essa união, né, que tanto a gente assiste dividido, né? E por isso também essa divisão de nomes do Supremo Deus, e muitas vezes, né, Alá, Jeová, né, Deus Supremo, Messias, Pai do Céu, né? Mas qualquer nome que você chamar desses nomes, ele atende, né? Pois foi assim apresentado. Por isso, o ser humano acaba dividindo como sendo diferentes divindades, né? Sendo que é Pai de todos, né? Então, entendermos, porque é interessante, porque esse ensinamento sobre Kanon e Meishu Sama sempre esteve, né? Mas a gente lia, e como lendo, mas não... Sabe quando a gente lê, mas não lê estrofe por estrofe? Tentar entender estrofe por estrofe. A gente pega só o montante, a moral da história, às vezes, mas pegar estrofe por estrofe, entender estrofe por estrofe do ensinamento, né? Isso ajuda muito quando começa a traduzir em português, como é feito estrofe por estrofe, estudar a essência desse parágrafo, né? Então, eu acho que é o tempo que chegou, que está chegando, essa aparição, né, de Kanon, né? Justamente ele que apareceu, né? E aí a gente está percebendo, né? A gente está entendendo, né? Porque lá na torre está uma confusão, né? Porque tem muitas divindades, e aonde começa como reza, né? O templo vai ficar um pouquinho afastado da área sagrada, lá do local, que é da estrada para cá. Então o templo vai ficar em cima da casa existente já, aquela casa branca, e o nosso templo vai estar lá, né? E nós vamos fazer a oração, né, como nós aqui estamos hoje fazendo, já de frente à torre e de frente a todo o complexo né, onde estão as divindades, para a gente ter uma noção global, né, e não uma noção dividida, né, e sim uma coisa que a gente consiga enxergar um todo, né. Lá tem Nossa Senhora, né, tem São João Batista, né, as divindades Miroku. Quer dizer, a gente consegue entender assim como um globo, como um todo, né? É difícil para a gente que divide tudo. Muita gente fala, agora está todo mundo Deus, Meishu Sama e Kanon, né? Aí Deus, Meishu Sama, Kanon e Nossa Senhora, né? Quer dizer, é tudo dividido dentro da gente, né? Mas que quando você chega às divindades, a luz deles é tão claro que uma luz
ofusca a outra e que vira só um brilho, só que você não enxerga a divisão em mais nada, né? Imagine vários holofotes potentes, todas acesas, você não enxerga de onde está vindo a luz mais, porque é um clarão tanto. Então não dá para dividir. A gente só divide aqui, né, no mundo material. Porque não faz sentido, né, esse mundo tão dividido. Então, a nossa missão, né, é realmente mostrar ao mundo que não é apenas um romantismo, uma coisa que fica somente no âmbito filosófico e religioso, né? Um livro bem escrito, poético. Não. É absolutamente verdade, absolutamente material, palpável, né? Uma coisa palpável é a graça de Deus, é a graça de Jorei. Porque desde o aparecimento, né, de Meishu Sama e a verdade que ele tem, né, colocado nos ensinamentos, né, como uma profecia, né? Mas não é bem uma profecia, e sim uma verdade contada. E quando uma verdade é contada, talvez naquele momento ainda não pareça a verdade, mas a verdade tem a força, como é a verdade, ela com o tempo ela aparece. Com o tempo ela se confirma, né? Tem uma notícia, né, que agora é confirmada, que na Dinamarca eles já têm uma data para que todos os agrotóxicos sejam proibidos, né? Coisas que há 20 anos, 30 anos atrás, uma coisa impensável, né? Estava no auge das benfeitorias do agrotóxico, né? Da modernidade da nova agricultura. E naquela época já Meishu Sama falava: esse vai ser o fim do ser humano se não parar com isso, né? Quem que ia pensar, né? A gente podia bater o pé naquela época aqui, ninguém ia dar ouvidos, né? Pouca gente dava ouvidos, mas hoje passa a ser uma opinião conjunta, até de um país, até virar lei, né? Tá certo que ainda eles estão no processo do orgânico, né? Mas é um grande passo, né? E como vai ficar as indústrias, né, de agrotóxicos, as mais poderosas do mundo? O quanto o lobby está fazendo mesmo assim, né? Então, Dinamarca, coincidentemente, uma pesquisa foi feita e eleita a Dinamarca como o país mais feliz do mundo, né? E coincidentemente também, não sei se é coincidência, é um dos terceiros países da Europa que mais ateu, pessoa, né, que se diz ateu. Então é interessante, né, nós, como o Brasil, um dos países mais religiosos do mundo, é o maior consumidor de agrotóxico do mundo, um dos países mais violentos do mundo, né? Então, alguma coisa está muito errada, né? Não estou falando para a gente tudo virar ateu, né? E sim ter uma religiosidade prática, porque fica somente nesse aspecto romântico e não coloca na prática, né? Fazer um mundo melhor, fazer um Brasil melhor, não põe na prática, né? Hoje a gente tem assistido religiões que só estimula as pessoas a ganharem as coisas, a ter para si, né? Cadê a religião que teria que ser de dividir, de dar aos outros, ensinar isso, que é o básico de qualquer religião, né? Então, esse que Meishu Sama
explica tanto religião Daijo, religião Shoujo. Né? Religião Shoujo é essa religião mais para si, né? E uma religião Daijo, voltada a outra pessoa, ao terceiro, né? Ao próximo. Porque mais prático que Meishu Sama, né? Não vai existir como uma pessoa, né? Ele estudava a parte do corpo humano, o que acontece ao receber jorei. Tudo isso ele colocou, escreveu, né? Documentou toda a pesquisa que ele fez. Quem diria que o corpo humano cria toxinas que precisam ser eliminadas, e ao eliminar, ela melhora muito o corpo. Né? Isso em nenhuma literatura médica existe. Né? Mas quando nós conseguimos a entronização da imagem de Kanon, lá em Ribeirão Pires, aí todo mundo foi agradecer, ia fazer pedidos, né? E todo mundo, claro, no dia todo mundo sentiu assim, um êxtase, uma coisa que não dá para explicar, né? Mas no dia seguinte, as pessoas entraram em purificação. Né? E a gente chamava de gripe Kanon. Né? Tão engraçado que praticamente todo mundo ficou de cama. E era forte, uma gripe bastante forte. Aí a gente ria e brincava, isso é Kanon, né? Porque não adianta bajular o ser humano, né? Para melhorar de verdade, é necessária essa limpeza. Não dá para jogar a sujeira debaixo do tapete eternamente. É o que todo mundo e que todas as religiões até hoje fizeram, né? Que é esconder. Mas não dá. Na era de Kanon, o mundo de Kanon é um mundo cristalino, um mundo que não pode aparecer sujeira. Então, para isso, precisa limpar. Né? E aí eu fiquei muito feliz também, porque, esse é Kanon. Né? Esse é Kanon de verdade. Pois ele quer o bem verdadeiro. Né? Não é uma coisa de bajular o ser humano. E sim, dar a purificação, uma purificação forte que foi na época, mas depois, quem passou da purificação ganhou uma nova vida, ganhou um novo ânimo, estava muito mais feliz, né? Pois já não mais o corpo tinha essa toxina, né, que eliminou. Então, tudo isso a gente vai entendendo, né, à medida que vai estudando os ensinamentos de Meishu Sama. Porque é costume, né, do ser humano querer as coisas mastigadas, né, tudo mastigadinho, e a gente vem, senta, escuta e vai embora, né? Mas não, temos, né, ensinamentos preciosíssimos que está para ser lido por todos nós. Né? Eu gosto dessa história búdica, que uma pessoa descobre que tudo é de Deus. Então, ele descobre isso na alma, né? E que tudo é de Deus. Então, ele passa a viver a vida tranquilo, sem medo e andar pelo mundo. Né? Aí, um belo dia, ele se depara com uma pessoa que fala assim, não vai por esse caminho. Né? Tem um tigre que come pessoa. Né? Aí falando, não, é tudo de Deus, tigre é de Deus também, né? Não vai por aí, não, eu não tenho medo. Aí ele vai pelo caminho do tigre e eis que encontra o tigre e o tigre faz uma boa refeição. Aí ele vai para o mundo espiritual, chegando no mundo espiritual, vai reclamar com o Buda, né? Falou, ô senhor Buda, você falou que tudo era de Deus. O senhor me enganou, eu fui comido por um. Falei, não. Aquele que avisou também era Deus. Né? Eu conheci uma senhora que é apaixonada por Meishu Sama. Né? Já
muitos anos, mais de 3 décadas messiânico, e apaixonado por messiânica, e me contou de várias graças recebidas, mas numa dessas graças, na vida dela, ela foi procurar por um problema no joelho, e eis que encontraram algo no útero e retiraram o útero dela. E com isso, claro, tirar a alma da mulher, né, ou seja, o centro da mulher, que é o útero, faz com que a pessoa perca a parte emocional, tudo, né, o equilíbrio da parte emocional, e desde então fica muito sensível, né? E agora está com problema nas pernas, tudo, e vai operar ou não vai operar. Eis que o dilema veio perguntar para nós, né? Se tivesse, né? Porque Meixo Sama é maravilhoso, nos protege, tudo. É igual essa história de andar né, tranquilo pelo mundo, mas precisa, se deparou com o ensinamento, é necessário a leitura, né, para que a gente não pegue caminhos errados, perigosos, né? E nesse caso, na leitura, ela entenderia que é uma toxina do rins, né, que era necessário receber bastante jorei nos rins, e ao receber jorei nos rins, eliminaria do útero as impurezas, e assim continuar feliz, continuar a caminhada da vida. Mas não, né? Por falta de saber, escolhe caminhos errados. E ao escolher caminhos errados, sofrimentos. Claro que dentro desse sofrimento ainda Meixo Sama ajuda, mas que não precisava, né? Não precisava trilhar. Porque para isso que Meixo Sama perdeu as noites em claro, escrevendo os ensinamentos. Não foi para enfeitar a estante, né? E até hoje, muita gente procura os ensinamentos de Kanon, porque o Oriente conhece Kanon pelos milagres que ele opera, mas ensinamento mesmo ainda não tinha. Tem ensinamentos de Buda, tem ensinamentos, né? Mas de Kanon nunca teve. Eis que agora, ditado por ele próprio, Kanon, né, está ao nosso alcance. E a própria felicidade da nossa vida é se render a essa grande verdade. Muitos ainda se debatem, né? Muitos ainda querem um meio termo, algo assim, né? Mas para sermos, né, realmente felizes, a gente tem que, né, dobrar essa grande verdade. E o tempo passando, não tem jeito, né? Imagine um dia que um país como esse, né, da Dinamarca, proíba todos os medicamentos, né, existentes. Não é impossível, pois se agrotóxico pertence à mesma indústria, né, já vai ser banido. Imagine um acontecimento desse porte, né? Imagine o que vai acontecer com a população brasileira, com que tipo de surto que ainda está por vir, pois o ser humano, o brasileiro, colocou mais uma toxina forte, por sinal, dentro do corpo. E agora qual virá, né? Qual próxima purificação mais forte, mais poderosa, com mais mortalidade, né? Índice de mortalidade. É preocupante, né? Então, justamente esse caminho tortuoso, né, é de evitar, para evitarmos a leitura
do ensinamento, que é o nosso guia, nosso mapa, né, para essas pegadinhas, essas armadilhas da vida, né? Faz com que escute das pessoas, né, mas a gente tem que escutar de Meixo Sama. Ontem, conversando com um membro, ele falou que tinha bastante assim, admiração, né, ou por pessoas que conheceram Meixo Sama, né, assim, de carne e osso, né? E aí, na hora, me veio a resposta, mas nem tenho certeza que não é uma resposta minha, na minha pessoa, e sim algo que vem muito forte, né? Eu falei que mais do que isso, de conhecer pessoalmente, é conhecer espiritualmente, conhecer a parte divina, né? Como todos vocês. Porque imagine Meixo Sama na época, na Terra, aqui, né, com o corpo, se ele atendesse uma pessoa por minuto, mesmo assim não daria uma quantidade de pessoas, né, que tinha, de membros, ou de pessoas que queriam as orientações dele. E corrido, a vida dele também corrido, né, fazer as coisas, tudo, né? Então as pessoas que o encontravam, às vezes era muito rápido, né? E ensinamentos assim breves, assim. Só que as pessoas que hoje estão, né, conheceram a parte assim, né, espiritual de Meixo Sama, né? E praticamente fica 24 horas falando, conversando, pedindo as coisas, pedindo orientação, né? É realmente um personal trainer, né? Porque aí, ao ele virar, né, divino, consegue ir para cada um de vocês, né? E vocês conseguirem conversar, conseguirem intuir a vontade dele. Isso tudo é muito mais do que das muitas pessoas que o conheceram pessoalmente. Porque às vezes conhecer pessoalmente tem o fator ser humano, né, que vê a outra pessoa como ser humano, né? Então jamais às vezes imagina o lado divino, né? Então eu conheci muita gente que o conheceu e às vezes não tinha o conhecimento espiritual do próprio, né, do meu pai, o reverendo, que não chegou a conhecê-lo, né, assim, pessoalmente. Claro, viu ele nos cultos, ele andando, passando, mas nunca conversar, né? Mas conheceu o ensinamento, conheceu a parte divina, conheceu a pessoa verdadeira, né, que era Meixo Sama. Então, eu acho que vocês, né, são agraciados, são abençoados por ter esse privilégio e ter essa união, né? Para nós é fácil, Meixo Sama, mas se for Kanon, como o nome que a gente deveria chamar, ela tem também um monte de agrega, né? Muita gente também que tem já fé em Kanon, não sabe como, mas tem, né? Na China tem, na Índia, na Ásia toda, né? Próprio Japão, as pessoas pedindo graça e sendo atendidas, né? Então aí a gente passa a pensar, poxa, Meixo Sama está trabalhando mais do que somente no âmbito messiânico, mas sim no âmbito mundial, né? E essa compreensão faz com que a gente entenda, né, essa preparação do mundo para essa nova civilização. Então, cada vez mais importante são os ensinamentos, são os escritos
e também a parte material, né, materializada do reino do céu, ou seja, o que nós estamos, né, fazendo em Ribeirão, que é um protótipo, para as pessoas terem uma ideia de como vai ser o mundo, né, e fazer isso concentrado e bem feito, né? Porque, como eu falei, a gente tem que ser uma Dinamarca com fé, né? Ou seja, levar a fé para esse nível, né? De trabalharmos em conjunto, né? Todos para esse objetivo comum, né? De um lugar melhor. E é possível. A gente acaba o errado muitas vezes da fé e deixa tudo nas mãos de Deus, né? Sendo que tem coisas que tem que ser feito, né? Carregar pedra, né? Fazer buraco, são coisas assim que no fundo é maravilhoso, né? Pois cada suor que sai desse ato de dedicação é uma oferenda, né? Que a gente está doando para Deus. Então, agradecer, né, esse dia e convidando, né, sempre a todos, e tem serviços para todo mundo, mesmo pessoas que não consigam carregar pedra, né, a jardinagem, a parte da limpeza, enfim, né, é um local presenteado por Meixo Sama para que a gente possa praticar essa nova virtude, né, que é a realização, a construção do reino do céu na terra. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos.